Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. Nessa semana, no painel Inovação e Tecnologia, para falar de um assunto que mexeu com a cabeça de toda a sociedade brasileira: a insegurança nas escolas. Será que a tecnologia pode nos ajudar a resolver e a prevenir esse problema? Bom, para tratar desse assunto nessa semana, a gente vai contar com a participação de dois especialistas pelo vídeo. Nós recebemos pelo vídeo, falando de São Paulo, ou melhor, falando de Limeira, o psicanalista e ex-secretário de Segurança Pública, ex-oficial também da Polícia Militar, o nosso amigo Francisco Alves. Tudo bem, Francisco? Seja bem-vindo ao Protagonismo Regional em Debate mais uma vez. Boa noite a você, boa noite a todos os participantes, e todas as pessoas que acompanham o seu programa, do qual eu sempre participo e acompanho aqui por mim. Legal, Francisco, eu vou pedir para você, se você tiver com o microfone aberto, que deixe ele fechado enquanto a gente conversa com os outros convidados. Eu vou pedir agora a saudação do Alexandre Avanzi, ele que é empresário de tecnologia e diretor da Imperium Holding. Alexandre, muito obrigado pela tua participação, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, França, boa noite a todos aí, é uma honra estar com vocês aqui. Estamos prontos para fazer esse bate-papo sobre a tecnologia, o que ela pode acrescentar nas escolas, né? Bom, aqui no estúdio comigo está o doutor Adi Ciossi. Doutor, ele que é advogado, é especialista em direito difuso, vai me ajudar a conduzir esse bate-papo, esse assunto tão polêmico. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É um assunto extremamente polêmico. Nós estamos diante de um mundo tecnológico que nos assusta e assusta essa criançada de hoje. Hoje, é o mais comum, você pode estar passeando num shopping ou dentro de um restaurante qualquer, tem sempre uma criança com um jogo na mão, com um TikTok na mão, e esses jogos, tem os jogos bons e tem os jogos piorados, que são aqueles de tiro, etc., que nos causam grande polêmica. O que você acha, Sérgio? Pois é isso que nós vamos tentar hoje descobrir. Eu quero começar essa conversa aqui, então, eu vou pedir até para o Francisco fazer essa introdução conosco. Francisco, há talvez 7 ou 8 anos atrás, as escolas públicas, especialmente, já apresentavam alguns dados, né? Uma pesquisa que a gente andou levantando aqui aponta que boa parte da comunidade escolar, tanto professores como pais de alunos, e os próprios alunos já se queixavam aí em torno de 25%, 35%, até 40% dessa comunidade se queixava da insegurança nas escolas. Parece que esse problema se agravou nos últimos anos e acabou eclodindo aí com os episódios que a gente acompanhou ultimamente. A questão da insegurança nas escolas, Chico, ter aumentado nos últimos anos, é só uma sensação em razão dessa disseminação e exploração inescrupulosa das notícias, ou você acredita que, de fato, essa insegurança está aumentando de maneira objetiva, né, de maneira real e concreta? Qual é a tua percepção a respeito disso? Bom, Sérgio, a gente vê, e ouve e assiste em todos os dias nos jornais, que essa demanda ela tem aumentado, Por incrível que pareça, o nosso país ele tem sempre essa questão de acompanhar as coisas de outros países, principalmente essas coisas que são ruins, Vindo esses ataques, a gente está acostumado a ver todos os dias nas mídias, em outros países, ataques nas escolas e em tantos outros lugares. Então, aí a gente acaba exportando isso para o nosso país, e aí a gente vê onde que tá dando isso. É lógico que toda vez que há uma evolução, de qual forma for, sempre vai haver essa questão, principalmente atinge as escolas, que lá onde estão concentrado o maior número de crianças, e que elas acabam copiando. A gente vê, e eu vejo hoje no consultório, que nós temos aí uma série de problemas,
e as crianças acabam trazendo ao consultório questão do bullying, né, a rejeição muitas vezes dos pais, a separação conjugal muitas vezes, elas acabam trazendo esses problemas para a sala de aula, né? Na verdade, uma grande parte dos pais, e aqui eu faço parênteses chamando a atenção, que esses pais querem que as escolas eduquem os filhos, né? E não é bem assim. A educação desses filhos tem que sair do nosso berço, né? Da nossa casa. Na verdade, na escola eles vão aprender conteúdos, né? Então, aos professores está sendo atribuída uma carga muito pesada em relação à educação dos filhos. Mesmo porque os pais trabalham o dia inteiro e às vezes essa criança fica na escola de período integral e como eu tenho falado, né, não há uma política interna das escolas em relação a essas crianças, né? Mesmo nessas escolas que têm período integral, você encontra escolas que não têm coordenadores adequados, com formação, muitas vezes com a formação inadequada para aquele período. Não temos muitas vezes nessas escolas psicólogo, assistente social que possa dar esse suporte a essas crianças. Aí acabam que esses adolescentes, ouvindo e vendo essas notícias bombásticas que acaba sendo vinculada na mídia e acaba seguindo esse mesmo caminho. Então, agora eu vou direcionar para o Alexandre. Alexandre, na tua experiência aí, na tua atividade empresarial, vocês que fazem gestão de integração de várias tecnologias, de várias soluções, e até para atuar na prevenção e até, digamos, no combate a questões de violência, na tua avaliação, na tua percepção, a gente está sofrendo uma escalada, um aumento de violência nas escolas, no ambiente escolar, ou isso é muito mais fruto de sensacionalismo, de uma exploração inescrupulosa por parte dos meios de comunicação? Olha, França, eu acho que, conforme o Francisco falou agora há pouco atrás, né, e o doutor também, a tecnologia ela acaba atrapalhando, não no sentido da segurança, mas no sentido de, como o doutor disse sobre o TikTok, né? Então, o próprio senhor do TikTok, ele fez uma menção há 2 semanas atrás, que os filhos dele são proibidos de ter a própria ferramenta que ele criou. Então, esses joguinhos, hoje tem aqueles joguinhos, aqueles Minecraft, são joguinhos que as crianças estão reproduzindo o que eles fazem nos jogos na escola. Então você acaba com uma machadinha matando um coleguinha no jogo e você viu que o que aconteceu foi reproduzindo para as escolas, né? Então eu acho que nesse ponto da tecnologia ela acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento das crianças, né? Agora, com a tecnologia de segurança, é possível sim a gente minimizar esse risco. Eu acho que é um pouco de sensacionalismo também, mas a violência ela já vem lá atrás com os professores sofrendo violência, os diretores sofrendo violências, né? E um pouco que o professor Francisco disse aqui também, os pais ausentes, né? Os pais que não conseguem monitorar os filhos ou dar uma educação, né, para os filhos ali no sentido de tentar minimizar isso, né? Mas a tecnologia hoje a gente consegue monitorar um pouco melhor a situação das escolas, mas o que acontece é que as escolas hoje públicas também não têm recurso suficiente para você deixar adequadamente uma escola nesse sentido de segurança para tentar quase minimizar o risco de um ataque como esse, que aconteceu há poucos anos atrás, né? Vou só pedir a colaboração de vocês para que mantenham os microfones fechados durante a conversa, quando não estiverem falando. Doutor Adi, como é que está enxergando todo esse cenário? Olha, eu tenho uma opinião particular que as crianças deveriam entrar na sala de aula e deixar o telefone na secretaria ou em um lugar trancado. E, a partir dali, os professores, os diretores, etc., monitorarem esses telefones, sabemos que é particular, etc., mas monitorar para que não seja divulgado esse tipo de vídeo, para que não ocorra essa incitação à violência. Só para te dar um gancho, Sérgio, eu estava semana passada numa delegacia de São Paulo, aguardando uma oitiva de um cliente, e
fui conversar no cartório. Eu vi uma movimentação grande e qual que foi a conversa lá no cartório do Estado? Tinham 6 boletins de ocorrência de escolas, de alunos que ameaçaram outros alunos, alunos que mostraram vídeo do TikTok para outro e nesses vídeos a outra criança se sentiu ofendida, etc. Já, inclusive, eu posso dar informação equivocada, mas pelo que eu pude entender, já existe uma delegacia especializada para esse tipo de atitude dentro das escolas. Pelo que eu pude entender naquela delegacia, pelo funcionamento e pelo que eu escutei. Tá? Então, eu entendo que nós devemos ter, como o próprio Francisco falou, maior número de assistente social, de psicólogos, e trazer essas crianças para a escola realmente. Como todos sabemos, o problema hoje não é só na escola pública, ele também está na escola privada. Nós sabemos do problema dos pais separados, o que acontece. Nós sabemos também, nós vimos isso no dia a dia, que essas crianças, elas têm uma tendência também de ficar revoltada, porque elas veem o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai, o pai bebendo, a mãe bebendo e etc. Estou usando o termo genérico, até me desculpa falar dessa maneira, mas a tendência vai ser essa, ela vai se revoltar. Esses vídeos circulando de outros países, etc., faz com que ela incite a violência. É uma opinião muito particular minha, peço até desculpas aos ouvintes desta minha opinião particular. Mas o tema aqui é esse, a opinião de cada um mesmo, né, para a gente colocar em pauta. Chico, a gente sabe que no ambiente escolar a gente encontra resistência para algumas medidas de maior controle, quando a gente está falando de segurança, especialmente a figura da autoridade policial, alguns equipamentos que podem ser propostos, né? Alguns gestores educacionais entendem que isso tende a tornar o ambiente de ensino mais hostil, pode fazer com que afaste os alunos. É possível a gente tentar encontrar um equilíbrio sobre essas visões, né? Equilibrar o ambiente lúdico de aprendizado para atrair os alunos, mantê-los nas escolas e, ao mesmo tempo, não relaxar de tal forma a segurança para que a gente dê espaço para eventos como esse. Como é que a gente equilibra essa conta, Chico? Ô Sérgio, esse é um assunto, é um tema que eu gosto bastante de falar e que você também conhece, né? Quando nós assumimos a Secretaria de Segurança em 2000, era já uma preocupação naquela época, né? Nós estamos em 2023, ok? Então já era uma preocupação nessa época para que nós pudéssemos fazer algum trabalho escolar. Isso porque eu venho de uma cultura militar, né? Eu fui policial militar por vários anos e lá eu aprendi a questão em relação ao PROED. Então, como o PROED não poderia ser aplicado nas escolas municipais, então eu trouxe essa cópia, até na época era o Coronel Geraldini. Era uma PUAD, né? Nós trouxemos uma cópia para implantar no município. E como não podia, o DERE não podia ser implantado, nós criamos um outro programa. Então, naquele tempo nós já tínhamos essa preocupação de trabalhar a ronda escolar, de fazer a visita, de conversar com os diretores, de conversar com os professores, dar palestra nas escolas sobre diversos temas. E agora eu volto à secretaria em 2017, 16, né? Em 2016, e a gente cria o Educar de Meira, né? Que foi um sucesso, ainda é um sucesso porque está implantado, onde que nós levamos essas palestras em todas as escolas, principalmente as municipais, com diversos temas sobre bombeiro, policiamento, respeito que tem que ter pelos professores, sobre linha de cerol, sobre primeiros socorros. Então, são diversos temas que a gente leva para as escolas. Já com essa preocupação do que hoje acontece, né, nas escolas.
E ali dentro, Sérgio e convidados, nós encontramos uma demanda muito grande de crianças que eram abusadas. E quando eles passam a ter confiança, credibilidade com aqueles guardas municipais que faziam aquele trabalho, né, aquela brincadeira toda com aquelas crianças, passa a ter essa credibilidade e confiança e eles acabaram a fazer as denúncias, né? Então, o que nós fazíamos? Trazia essa criança até a diretoria, chamava o conselho tutelar e daí eles tomavam as providências. E foram várias pessoas, vários pais, padrastos e tios e parentes que foram chamados às delegacias para prestarem conta do que estava sendo dito. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer porque é o jovem para o futuro. E se a gente não fizer isso, eu acredito que a gente vai ter muito mais problemas. Vejo que nas escolas de Limeira, principalmente nas escolas de Limeira, com esse trabalho que nós tivemos, foram pouquíssimos, raríssimos os casos de violência dentro das escolas, né? Porque essa credibilidade, passando essas palestras, dava a possibilidade desses guardas municipais verificar se essas crianças estavam armadas, se estavam levando droga para dentro das escolas. Às vezes o próprio colega falava para o guarda que estava ministrando as aulas, né, que o coleguinha tinha uma faca e guardou lá fora do muro, que tinha droga dentro da mochila. Então esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? E é isso que a gente precisa fazer. Eu vejo que Alexandre, ouvindo o Alexandre falar da questão tecnológica, veja que você trabalhou muito aqui em Limeira comigo, né? A gente tem uma amizade muito longa, não sei se o pessoal e seus convidados sabem disso, mas você me ajudou muito nessa questão de melhoria em segurança pública. Nós chegamos a fazer fórum de segurança, o primeiro fórum nacional de segurança pública na cidade de Limeira, no estado de São Paulo. E a guarda, a secretaria cresceu muito em relação a isso. Hoje é a Secretaria de Segurança Pública porque você foi um dos incentivadores, né? Você que direcionou isso para que fosse hoje a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil. E naquele tempo nós já falávamos de tecnologia, tanto que em 2000, né, 2001, 2002 nós implantamos em Limeira o primeiro sistema de tecnologia de câmeras de monitoramento para fazer a leitura de placas, né, de veículo, que hoje as muralhas digitais que existem aí, é o Detecta, né, que hoje estão instalados aí no Brasil como um todo. Então, naquele tempo, nós já tínhamos essas preocupações. E hoje, quando eu assumi a secretaria em 2016, a primeira das coisas que nós fomos fazer foi de buscar sistemas de tecnologia para implantar dentro das escolas, né? Ao ponto de que essa criança, ao entrar na escola, o pai recebia um MSN dizendo que seu filho entrou. E que dentro da escola, a sua face era captada e ia para o banco de imagem da escola de registro, que é aquela criança que estuda naquele ambiente escolar. Então, todos os outros que viessem e quisessem entrar na escola não entrar porque não tinha registro, né, de que ele fazia parte daquele ambiente escolar. E veja, se as pessoas tivessem tomado providência em relação a isso lá naquele passado, talvez nós não tivéssemos tido tantos problemas que estamos tendo nas escolas hoje, França. Você passou por vários assuntos aí, né, Chico? É só um registro aqui, eu acho que você, com a sua generosidade, transfere para outras pessoas uma responsabilidade que é muito maior de quem era o gestor. No caso, você era o gestor na época e teve a iniciativa, a coragem de implementar medidas que na época eram inovadoras, né? Ale, o Chico falou agora aí, deu alguns exemplos. Você que está nesse ramo da tecnologia, como é que está esse processo de evolução do reconhecimento facial, da inteligência artificial, já entrando um pouquinho mais especificamente hoje em dia? O que as empresas estão oferecendo para as escolas públicas, escolas privadas? A gente sabe que isso não é possível aplicar em todos os lugares, né? Tem escolas de comunidades que são mais carentes, não tem tanta disponibilidade de investimento,
Mas isso também está sendo mais acessível nos dias atuais, não é verdade? Hoje os preços estão mais acessíveis, né, Fernando? Mas hoje está tendo bastante procura, desde controle de acesso, reconhecimento facial em todas as escolas, né? Catracas, cercas com fio ou sem fio, e alguns equipamentos de inteligência artificial que ele consegue detectar algum movimento, algum ruído em determinada área da escola, onde a câmera automaticamente ele vai captar onde está aquele ruído e traz para a gente, né? E algumas escolas que têm mais poder aquisitivo, algumas escolas hoje particulares, estão até comprando aquelas máquinas que a gente sempre encontra no aeroporto, que é detector de raio-x, né? Então, algumas escolas estão fazendo esses investimentos para tentar coibir algum aluno de entrar com alguma arma branca, alguma outra coisa desse gênero, né? Que pode trazer segurança para as outras crianças, né? Doutor, e aí como é que fica o ambiente escolar? Porque o que eu estou colocando aqui é porque os professores, eles têm ainda, alguns, né, educadores, têm ainda muita resistência para esse tipo de coisa. Eu também fico me perguntando até que mundo a gente vai viver daqui para frente, né? Onde a gente vai perdendo aí essa capacidade da relação interpessoal, porque passa-se a ser tudo quase que automatizado. Então, não sei se eu estou teorizando demais aqui. Não, na verdade, você tem toda a razão no que está falando. Eu concordo com o Alexandre e com o Francisco. Esse detector de metais, ele é muito interessante. Eu, particularmente, teria a minha visão de ter um em cada sala de aula, na entrada das salas ou na entrada do corredor, aonde vai coibir. Agora, precisa mudar a legislação, porque isso não está previsto atualmente, não tem nenhum texto legal sobre isso. Precisa ter autorização de todos, que é para ter uma maior segurança. Agora, quem que vai sair na frente nessas seguranças? Vão ser as escolas particulares. As escolas do governo, será que vão ter esse incentivo? Será que a Secretaria de Educação vai ter o valor para colocar isso nas escolas? Não seria mais fácil trabalhar com os psicólogos, com os assistentes sociais, como o próprio Francisco falou, para que aquela criança fale para o guarda municipal, fale para o guarda que está dentro da escola o que está acontecendo e, a partir dali, toma providência. Mas a gente não está retirando a autoridade das pessoas que estão tomando conta desse território? O professor não está perdendo a autoridade, o monitor de alunos, o próprio policial perdendo a autoridade? Está perdendo a autoridade. Né? Como é que a gente aplica essas regras se quem deve aplicá-las está sem respaldo? A questão da autoridade, ela vai ter que ser colocada aos poucos, como o próprio Francisco falou, um trabalho de formiga, aonde você vai dar mais confiança para essas crianças, para que essas crianças confiem em você, para que você possa fazer o trabalho, desenvolver e voltar a ter autoridade. Porque uma criança que chega gritando na escola, como esse caso famoso agora de São Paulo, que eu vou acabar mencionando, em uma das reportagens que saiu no Bom Dia São Paulo, se não me falha a memória, um dos motivos daquela agressão toda foi porque a criança vinha sofrendo bullying de um outro colega. E parece que, como tinha 13, 14 anos, uma coisa assim, estava crescendo um pouco da barba e apelidaram o menino, acho que de mexicano, porque estava com o corte da barba semelhante. Foi um dos pontos que desencadearam. Quer dizer, na minha época, na sua época, Sérgio, era muito comum a gente ter apelido. A gente sofria bullying, mas não ligava. A escola... E o máximo que acontecia era uma briguinha. Era uma briguinha, exatamente. Hoje o bullying virou um problema muito grande. E as agressões na nossa época, que era aquela agressão de um com o outro, e no máximo o pai ia para a diretoria com os filhos. Agora, hoje, as agressões, vai brigar, o cara puxa uma faca, o outro puxa um bastão de beisebol. E assim, quer dizer, tirou o que você está falando realmente, tirou a autoridade de todo mundo. O mundo, na minha visão, o mundo digital assusta por causa disso. Foi, aos pouquinhos, tirando a autoridade de quem tinha que ter autoridade.
né? Agora, eu queria lançar uma reflexão para os dois aqui que estão participando online, e fazer até um paralelo com esse fato, né? Vocês estão distantes, o Alê tá em Ribeirão Preto, o Francisco está em Limeira. Graças à tecnologia, não só a essa possibilidade do diálogo virtual, mas também nós, com a tecnologia, podemos colocar esse programa na internet, na plataforma do YouTube, e aí muita gente em vários pontos do Brasil e do mundo pode acompanhar essa conversa. Então, esse é o lado bom da tecnologia. Sim. O lado bom da tecnologia é permitir que algumas tarefas que não poderiam ser feitas por poucas pessoas, deveriam ser feitas por muitas pessoas, tomariam muito tempo, acabariam prejudicando a qualidade da relação pessoal. Então a tecnologia deveria vir para amplificar o potencial do relacionamento interpessoal, mas parece que isso não está acontecendo. Essa é a minha impressão. O que você acha a respeito disso, Francisco? Eu penso, Sérgio, que a tecnologia ela vem para dois mundos, né? Para o mundo do bem e para o mundo do mal. Para muitas pessoas, 90% usa aí para o mundo do bem, né? 10% aí apenas nós acreditamos que use para o mundo do mal. E aqui eu gostaria de citar essa novela que passa aí, Travessia, que passa às 9 horas, né? Eu sempre assisto ela para me inteirar dessas questões, porque às vezes no consultório, sempre um paciente, outra mãe, o pai, ou até mesmo um adolescente, sempre comenta alguns assuntos da novela. E a gente vê numa passagem que tem um garoto, né, um adolescente chama Theo, em relação à tecnologia e aos jogos, né? E ele ficou doente. Tecnologicamente, ele está doente, né? Ele passa essa imagem de uma doença tecnológica e que vai precisar de ter uma internação, não é? Agora imagina, os pais estão trabalhando, o filho ficou em casa, gastou todo o cartão de crédito do pai em relação aos jogos que são abertos, né? Deveria ter uma fiscalização ou uma forma de configurar essas contas para que não acontecesse como acontece nessa novela. E aí, o desfecho ele é tremendo, né? Porque essa criança ela fica totalmente agressiva com os pais, porque neurologicamente ela já está fora de si, não é? E então, tantas outras questões que a gente vai encontrar na internet um pouco mais abaixo, né? Que ali está o caos, né, do mundo, né? A Deep Web você vai verificar que as coisas acontecem de uma forma que não tem controle. Ele está tudo aí, né? Está tudo aí. Então a tecnologia, Sérgio, ela ajuda, como você mesmo disse, nós estamos distante aí, eu estou a 150 quilômetros, quase 250 quilômetros, o Alexandre, acho que 300 quilômetros quase, né? De você, né? E estamos aqui falando para as pessoas, né? Alguns conceitos. No consultório eu recebi algum tempo atrás, Sérgio, um garoto que os pais me trouxeram porque ele estava tentando abusar de outras meninas na escola onde ele estuda, né? E daí, enquanto os pais estão juntos, ele não abre o que realmente aconteceu. Mas quando ele está só, eu e essa criança, esse adolescente, ele fala, eu fui lá no quarto do meu pai, da minha mãe, porque eu estava precisando tomar um remédio, e cheguei lá, meus pais estavam fazendo amor. E eu só estava querendo, com essa minha coleguinha, repetir a mesma coisa que os meus pais estavam fazendo. Ora, imagina, essa é uma das histórias poucas, né, que a gente encontra no consultório. Agora, essa criança viu essa relação entre os pais, vai repetir na escola. Os pais dessa menina vai saber que ela queria, que esse menino ia abusar dessa menina. Veja o quanto de problema nós temos aí. Essa menina, com certeza no futuro, vai ter um trauma por ter sido tentada, não é? Aí na sua sexualidade. Então, é como o doutor disse, né? Tem muita coisa que a gente precisa trazer para o ambiente escolar, né? A educação, a reformulação,
essa questão da tecnologia nós temos que trazer realmente para a escola, e é o novo mundo, vamos ter que trazer. É um ambiente escolar onde a gente deveria estar recebendo conteúdo, tá? Essa proibição dos telefones dentro da sala de aula é fantástico o que o doutor falou, não é? Porque você vai para o ambiente escolar para o aprendizado, não para ficar mandando mensagem, mandando torpedo, mandando zap para os colegas que estão lá fora. Ó, traz aí a droga para mim que eu vou sair no intervalo, eu pego com você e distribuo aqui dentro da própria escola. Isso não é possível, né? Nas empresas, quando se vai trabalhar, o telefone celular fica no armário. Na empresa que a gente trabalha, o telefone celular fica no armário. Você só vai ter acesso a esse telefone na hora do almoço, né? Ou talvez do café, e na hora de saída. Por que no ambiente escolar não tem que ser assim também? Ah, mas aí os direitos humanos vai dizer que está coibindo os direitos de ir e vir. Meu, tem uma série de coisas. Então, os direitos humanos, cadê os direitos humanos que está naqueles filhos que morreram com a mascadinha? Não é? Cadê os direitos humanos que estão com aquelas famílias que 6, 7, 8 pessoas foram mortas no ambiente escolar? Cadê os direitos humanos? Não é? Não existe isso. Quando isso. Isso quando o pai do aluno não acusa a escola de bullying, de racismo, porque pois é, então eu penso que nós temos que refazer esse conceito, Sérgio. E você tem muito disso, né? Eu me lembro quando nós sempre estávamos juntos nessa questão da segurança pública, você tem um conceito a mais em relação a isso, né? De formação, de orientação, de capacitação. Você é o homem das capacitações, né? Você é o homem das captações. Eu só sou então, entrevistador aqui, você é o cara. A gente precisa rever muitos conceitos em relação a isso, Sérgio. O professor Francisco, na época que eu fiz faculdade não, na minha época de escola, eu tinha uma matéria que era organização moral e cívica. Isso norteava a criança. Era um ponto pequeno, uma matéria. Quem está assistindo vai começar achando que a gente é velho aqui, doutor. Eu sou moral e cívica, aí o pessoal da década de 80 nem sabe, nem lembra o que é isso aí, né? Chico? Mas tinha, então você vê, tinham algumas matérias que traziam a criança para dentro da aula. Esse é um aspecto bastante filosófico. Eu até queria chamar a atenção agora para o Alexandre, e depois quero o teu comentário também, doutor. Será que é o uso indiscriminado da tecnologia que está cooperando com isso, Alexandre? Porque nós estamos falando de tecnologia, é bastante abrangente, né? Envolve muita coisa, envolve redes sociais, a gente falou do TikTok no começo do programa aqui, então a gente está nessa linha tênue, né, onde a tecnologia colabora e onde ela acaba, digamos assim, propagando ou até mesmo exponencializando toda essa desumanização que nós estamos passando, né? As pessoas parecem que estão se distanciando. Então, na tua opinião, esse uso indiscriminado de novas tecnologias também cooperam para essa onda de pânico? Porque a impressão que se tem, só quero fechar esse meu questionamento, é que foi muito mais um pânico instalado na sociedade, o pessoal espalhando os áudios, de repente o camarada coloca um áudio lá que vai fazer acontecer, e o episódio de uma ou outra escola se espalha pela sociedade de tal forma que deixa a população em pânico, né? Então, será que o uso indiscriminado disso também não criou todo esse sentimento, toda essa instabilidade? A gente não está sabendo ainda lidar com isso? Não, ajuda, Francis, claro que ajuda, né? Porque é um telefone sem fio, né? Um passa uma coisa para o outro, passa outra coisa para o outro, sim, e acaba gerando esse pânico que gerou também. Mas o uso, principalmente pelas crianças, dos celulares, dos equipamentos de tecnologia, sem freio, sem monitoramento, eles acabam... como uma criança, eu perguntei para o doutor, para o Francisco, como uma criança de 12, 13 anos vai ter o bom senso do que ela pode acessar ou não, sendo que está tudo hoje liberado para acesso, para compra, para gastar dinheiro no cartão do pai. Então, como é que a gente vai conseguir... Eu não tenho ainda um conceito de como a gente vai conseguir fazer, barrar esse tipo de informação para umas crianças de 12, 13, 14 anos, entendeu?
Então é muito complicado, assunto muito complicado, né? Eu lembro, Alexandre, que a minha irmã, ela chegou a passar uns áudios para mim. Eu ainda não tinha noção de toda essa repercussão. Eu confesso que eu não tinha ainda acessado todas as notícias. E aí a minha irmã mandou para mim um áudio, porque tem a filha na escola, minha sobrinha está na escola ainda, adolescente, e ela toda preocupada. E a primeira reação que eu tive foi a seguinte: olha, não manda isso para ninguém, para de divulgar esse tipo de áudio. Não, mas é a escola que está informando. Eu falei, então, mas para aqui em mim. Eu imagino que ela tenha mandado para muita gente. Só que você manda para 3, 4, 5 e manda para mais 3, 4, 5, quando você vê se isso se espalha na rede de tal forma. Vira de neve, né? E aí vira esse caos todo, né? Mas eu acho que é um assunto importante para a gente começar a pensar em mecanismos, não estou falando nem de controle, mas mecanismos que possam nos dar mais transparência nesse tipo de procedimento, né? Para que a gente tenha uma capacidade de análise mais acurada. Porque a tecnologia ela veio para ficar, não tem jeito. Você falou bem agora, a gente vai ter que conviver com isso. Tentaram frear o Uber aí, né? Tentaram barrar a onda no peito, mas não vai parar, né? Não vai parar, não tem como. Aí os aplicativos de entrega. Então isso está mexendo. Já tem muita gente falando no novo modelo, shoppings do futuro, que serão muito mais espaços, showrooms, né? Você vai lá para pegar o produto, olhar, né? Mas não vai levar ali. Ali não vai ter estoque, né? Você vai olhar, vai de repente até provar e vai fazer a compra pelo aplicativo e vão entregar na tua casa. Isso vai mudar muito a cadeia de logística dos produtos. Então, porque... As redes de farmácia, enquanto que você está falando, a tendência das redes de farmácia é acabar. Você vai comprar via internet direto do distribuidor e não vai ter a revenda no meio. Então, é um processo que a gente não vai conseguir parar ele dessa forma, né? No Texas, abriu o primeiro McDonald's sem nenhum funcionário, é só máquina. Então, o seu robô faz seu lanche, você pede o seu lanche, sai pronto, você passa para o carro e pega o lanche, paga e acabou. Então, isso aí não vai ter freio, entendeu? A gente não vai conseguir travar a tecnologia. Reverter isso, né? Então, Chico, veja só. Eu vou passar a palavra para você, Chico. A gente tem falado muito isso aqui. Falamos do 5G, falamos de blockchain, falamos do metaverso, falamos de criptomoeda. A gente vem falando muito do avanço da tecnologia. Eu acho que não está na hora da gente priorizar essa discussão, o que nós vamos fazer com o tempo que está sobrando e que tipo de vaga de trabalho a gente pretende abrir para suprir essa lacuna das chamadas humanidades, que é uma palavra muito usada pela Lucilena Cordeiro, né? Porque a gente está percebendo alguns efeitos colaterais. Você que é psicanalista e trabalhou com segurança pública. Porque eu acho que a tecnologia ela pode ser aliada quando ela traz para nós elementos que melhorem as relações humanas e não ao contrário. Não está na hora de a gente começar a aprofundar essa discussão? Eu creio que sim, Sérgio. Você está coberto de razão, né? Se a gente trouxer aqui um pouquinho do passado, quando todos nós andávamos de carroça, de carro de boi, né? E de repente teve um iluminado que fez o primeiro veículo, a motor, e aquilo era um absurdo na época, não é? Hoje nós, como você disse, hoje nós já temos aí o metaverso, tem essa tecnologia. Hoje tudo é robotizado, que nem o Alexandre acabou de falar, o primeiro McDonald's robotizado. Então, o que eu penso? Que essas capacitações e os novos cursos em tecnologia para formar essa mão de obra que vai ser absorvida por esse mundo tecnológico, né? Porque as pessoas ficam preocupadas e falam, caramba, mas eu vou perder meu emprego? Ué, você pega lá o chat GPT, tem tudo pronto ali, né? Tá tudo pronto. E aí, o cara que era diagramador, o cara que era design, o cara que escrevia para os jornais, como é que ele vai fazer isso? Ele vai perder o emprego? Não, ele tem que fazer uma outra capacitação tecnológica para suprir essa necessidade para o mercado de trabalho. Mas, assim, isso leva um tempo, né? Não muito tempo, porque a tecnologia ela avançou muito. Veja que uma das coisas que avançou muito na parte da tecnologia foi após pandemia. Antes da pandemia, a gente não tinha essa questão de falar nessa distância toda, né? Então,
a pandemia trouxe essa aproximação. Eu me lembro, e aqui eu sempre vou trazer o ano 2000, porque eu acho que foi a minha virada de chave também naquela época. Que aqui no fórum tinha o doutor Adamec, que hoje é desembargador em Brasília, e que nós queríamos achar um meio de não trazer mais os presos ao fórum, e sim fazer a videoconferência, né? Nossa, e foi uma dificuldade muito grande, não conseguimos fazer naquela época, né? Porque isso também reduziria custo e tal. Tentamos implantar no meu tempo de secretário, não deu certo porque ainda não tínhamos tecnologia. Agora veja hoje já é possível, já é feito, né, essas audiências, né, audiência de custódia já via web, né? Então veja o quanto a pandemia ajudou ao desenvolver da tecnologia. Por exemplo, esses raios-x que tem hoje, essas máquinas fotográficas que tem nos aeroportos, nas rodoviárias, nas estações de trem, que passou o transeunte ali, ela já sabe se a pessoa está ou não com algum problema de saúde, né, Alexandre? Então, Exatamente. Ela mudou detecta, né? mudou muito a tecnologia. Hoje a gente consegue, né? Eu estava falando aqui do ambiente escolar, nós conseguimos colocar câmeras de monitoramento que ela faz uma cerca virtual, né? Se houver algum intruso a partir daquela cerca virtual, esse alarme vai disparar, essa câmera vai focar e a central de monitoramento vai ver tudo o que está acontecendo ali, né? Então, nós temos, né, e aí os grandes centros têm que buscar novas tecnologias para suprir essa mão de obras que está sendo deixada para trás, certo? Até complementando aí, viu, França, o Francisco, existem drones hoje que substituiu aquele vigilante que faz a ronda. Ele levanta voo, faz a ronda, filma, volta para a base e carrega solar. Se alguém tocar na cerca em algum determinado lugar da empresa, ele levanta voo, vai até aquele lugar, filma e volta. Então eu Alexandre, nós íamos fazer uma integração com esse sistema em Limeira, né, com uma empresa que é multinacional e que está baseada em Limeira. Eles têm justamente esse sistema com o drone. Ele vai até o depósito, faz toda a filmagem e volta para carregar na própria base. Isso tudo programado, né? Tudo programado. Então, a tecnologia avançou muito. Na minha época, em 2000, quando eu passei secretário, nós implantamos aqui uma aeronave, né? uma aeronave que fazia todo o cinturão verde na região de Limeira, né? Esse tempo passou, hoje nós usávamos drone para poder fazer todo o mapeamento, fotografia, levantamento altimétrico, tudo com drone, que não era capaz de fazer com a aeronave que a gente tinha. Então, mudou muito essa tecnologia, né? Como eu disse, tem que nos grandes centros educacionais aí, né? Trazer novas mãos de obra para absorver esse pessoal que ficou para trás aí com a tecnologia. A gente está terminando aqui, vamos fazer só mais uma rápida rodada aqui. Doutor, eu vou insistir aqui numa questão que eu entendo que ela é urgente, né? E eu tenho insistido muito, repetido de maneira até insistente. Eu estou sendo redundante aqui, né? Tenho insistido muito até de maneira recorrente, melhor dizendo. Essa questão de como a gente vai passar a usar a tecnologia daqui para frente. E nessa reflexão, eu entendo que a gente tem que começar a se preocupar, especialmente com profissionais de educação, não só professores, mas todo o corpo de colaboradores que estão dentro do ambiente escolar, para que invistam em conhecimentos, em habilidades, em técnicas de mediação, para que possa usar a tecnologia da melhor forma como aliado a esse processo, né? E para que toda essa visão que nós estamos discutindo aqui, ela seja sustentável. Porque se a gente não melhorar a qualidade das relações humanas, né, esse processo ele tende a não se sustentar. Porque quem quer cometer crime, quem quer cometer violência, sempre encontra uma forma de bular o sistema. Sim. Né? Sempre vai encontrar uma forma de criar. Então, eu entendo que para a gente melhorar esse ambiente de educação, fazer com que as crianças e os jovens queiram estar nas escolas, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida na cidade, para que a gente possa fazer essa migração dos empregos
analógicos, empregos mecanizados para outras funções que respeitem esse processo de automatização que foi falado, eu acho que nós estamos precisando travar essa discussão com a sociedade. Né? Entender que a tecnologia chegou, como bem lembrou o Alexandre, como colocou aqui o Francisco, né? Ele está fazendo um resgate histórico, mas nós estamos vivendo um momento decisivo. Eu queria a sua visão, né? E até as suas considerações finais, porque nós estamos chegando no final do programa. A minha visão é que nós devemos nos reunir com a Secretaria de Educação local, com todas as escolas particulares e públicas, e passar para os dirigentes de cada escola as mudanças que devam ser adotadas. E, a partir dali, como nós falamos, trazer essas crianças para a escola de uma outra forma, sendo com uma palestra uma vez por semana. Vamos dizer, o Francisco vai a uma escola e dá uma palestra sobre o que aconteceu lá nos anos 2000, que ele bem colocou, e o que pode ser feito agora. Um palestrante, uma vez por semana, é o suficiente para quebrar esse gelo e trazer novamente essa criança para dentro da escola sem a violência, para o uso da tecnologia da melhor forma. Uma palestra, olha, vocês têm o telefone é para vocês se comunicarem em casa, é falar com um amigo, é falar de um problema, mas não para assistir essas coisas, sabe? Arrumar um mecanismo com que essas crianças aprendam a melhor forma da tecnologia e não aquela forma errada. Como o próprio Francisco falou, ele falou da novela Travessia, então eu vou fazer um gancho dele. Existe um outro menor nessa novela, que ele eu não sei o nome do menino, é filho da Alessandra Negrini na novela. Ele usou a tecnologia e o que ele fez? Ele promoveu uma fake news, colocou uma foto de uma moça sequestrando uma criança. E olha o transtorno que deu para essa moça. Francisco, que está acompanhando a novela, ele sabe bem disso daí. E agora que ele vai ser pego, porque um especialista falou, não, isso daqui é montagem. Pegou a foto e falou, isso daqui é uma foto montada. Só que até então essa moça já foi presa, ela perdeu a guarda do filho, e etc. Tá? Então, demonstrar para essas crianças, para esses jovens, que nós temos aí, a minha visão, os próximos 20 anos, que eles venham lá nesses próximos 20 anos, aplicando da melhor maneira essa tecnologia, aplicando para o seu benefício e não para o malefício, que é o que eles estão fazendo. Tá? Essa criançada, esses adolescentes, eles estão indo para o lado mal. Por que eles estão indo? Porque está muito divulgado, sabe? Tem que ensinar. Como que você ensina? Palestras sobre tecnologia, palestras sobre segurança pública, palestra com jornalista, palestra com um advogado, com médico, com psicólogo, com todos, para que volte e haja da melhor forma. Alexandre, eu vou te dar uma oportunidade aqui para falar rapidamente, que a gente está com poucos minutos para encerrar o programa, porque o teu grupo, a Holding, a Império, que é a Holding que você é diretor, né, o teu irmão, que é o Dari Avanzi, é o chairman, parece que é o idealizador de todo esse grupo aí de empresas, também criaram o Instituto Avanzi Grafite, que trabalha com esporte também e tecnologia. O que vocês estão fazendo nesse sentido? Eu vou aproveitar, concluindo aqui, porque eu entendo, com base no que falou agora aqui o doutor Adi, de que também não adianta a gente ter a ferramenta tecnológica se nós estivermos privando jovens de valores. Porque os valores fundamentais nos dão suporte para tomar as decisões eticamente mais corretas, né? Que nos dão um norte, uma orientação, né? Que estabelece por que é que nós devemos escolher praticar o bem ao invés de praticar o mal, por que nós devemos proteger os mais vulneráveis, né? Por que as pessoas que têm mais poder não devem abusar do poder de maneira vã. Então, assim, ou melhor, nunca abusar do seu poder, né? Então, o que o Instituto está fazendo nessa linha e como é que ele pode colaborar para atingir os objetivos que foram colocados aqui? Olha, França, eu acho que a conscientização acho que é o ponto principal. As palestras que o doutor mencionou agora, eu acho que seria de grande valia para as crianças, né?
O Instituto, ele é voltado exatamente para essa área de tecnologia. Nós hoje pegamos adolescentes de 14 a 16 anos e formamos eles programadores, desenvolvedores de softwares. Né? Hoje existe uma grande lacuna de oportunidades de empregos que a gente não consegue hoje suprir. Né? Tem mais oferta do que a própria demanda. Então, hoje tem esse campo, né, de trabalho, onde nós já temos algumas empresas conveniadas a nós, que após esses adolescentes serem formados, eles já vão pensar esses adolescentes para trabalhar direto nas empresas, né? Então, isso é somente para crianças realmente que são carentes financeiramente. Então, a gente está criando essa oportunidade para eles, para a gente tentar dar uma oportunidade diferente para o futuro dessas pessoas, né? Acho que vale a pena a gente fazer um programa só sobre isso, né? Trazer um pouquinho aí das experiências e a gente pode falar um pouquinho o que o setor privado está fazendo para contribuir. Francisco, queria agora a tua participação sobre o que eu coloquei agora. Nós estamos indo para o final. Um minutinho para você fazer a tua última participação. Sérgio, eu quero agradecer você, né, o doutor Adir, o Alexandre. Como é bom estar com pessoas que pensam futuro, né? Então, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado pelo convite, não é? Acho que aqui a gente colocou vários assuntos que demandariam mais tempo, né? E mais outros programas para que a gente possa vir aqui e falar, mesmo através do Instituto do Alexandre. Eu fico à inteira disposição sua, viu, Sérgio? E de todo o seu programa, da sua equipe. Parabéns aí. Você fez alguma coisa que desligou tua câmera, mas o pessoal já viu que você está aí, né, Chico? Então, ela vai e volta, vai, né? Ela está indo e voltando a câmera aqui. Você tem que participar no estúdio aqui em Santos que fica melhor, porque você está muito analógico ainda no teu celular. Mas vamos lá, eu quero agradecer aqui então, aproveitar que você está aí, Chico. O Francisco Alves, ele é psicanalista, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança, graduado em Direito e Teologia, psicanalista clínico, né, coach, especialista em gestão de pessoas, policial militar aposentado, já foi presidente da Associação de Cabos e Soldados e também já foi secretário municipal de segurança em Limeira. Muito obrigado, viu, Chico? Quero me despedir também aqui do Alexandre Avanzi, ele que é empresário do setor de tecnologia, diretor da Imperium Hold e Participações, também sócio proprietário da Avanzi Tecnologia, da Nexus Com Tecnologia, da Get Labs Tecnologia e Desenvolvimento de Aplicativos e Sistemas, e também membro diretor do Instituto Dari Avanzi Grafite Tecnologia e Esporte. Alexandre, muito obrigado, sei que faz parte de um grupo bastante grande e importante. Espero contar com você em outras participações. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade, viu, França? Um abraço para o doutor, para o Francisco, eu estou à disposição, viu? E ao doutor Adir Vanderlei Ciossi, que é advogado especialista em interesses difusos e coletivos, também especialista na área ambiental, nosso comentarista hoje no programa. Doutor, muito obrigado, até o próximo programa, viu? Eu que agradeço, conte sempre comigo, foi muito bom conversar com o Alexandre, com o Francisco, com você. Acho que esse tema é muito polêmico, te devolvo a bola para fazê-lo mais vezes. E o meu pensamento, uma palestra vai melhorar, sempre, em questão de segurança, etc. Então, maravilha. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, nessa semana no painel Inovação e Tecnologia, que falou da insegurança nas escolas e como a tecnologia pode colaborar para esse enfrentamento. Espero que tenha gostado do programa, compartilhe com seus amigos, mande para os seus colaboradores, para os seus grupos, siga as nossas redes sociais e até a próxima semana.